Glória a Deus. Dando continuidade ao assunto que nós estamos tratando aí, o mês de fevereiro e março, falando sobre as mensagens de Jesus, as bem-aventuranças que estão ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Ok? Você se localizou? Ok. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da questão dos misericordiosos, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Então eu peço para a Stephanie estar liberando aí o primeiro slide, só para a gente dar sequência. Ok? O segundo slide, por favor. Como é que está o teu coração? Nova criação? Eu sou nova criação. Aquele Ney, lá do passado, aquele já era. Ele não reina mais sobre a minha vida. Agora é Cristo quem reina na minha vida através da sua palavra e do seu Espírito. Nova criação. Então eu pergunto, esse coração aí, para onde que ele está se inclinando? Aqui tem dois sentidos, tá? Um sentido mais profundo é a questão do espírito recriado. O meu coração nasceu de novo, nova criatura. Mas também tem a ver com a alma. A pastora acabou de falar aqui. Uma alma que está em processo de restauração. E a gente chama isso de santificação progressiva. Então, siga o coração. Vocês lembram daquela campanha eleitoral nos Estados Unidos, quando aquele consultor diga, siga o dinheiro? É mais ou menos por aí, se você se lembrar. Siga o coração. Seguir o coração fala de uma investigação, aquela mesa redonda que a pastora Valdiva acabou de citar aqui, aquele diagnóstico da minha vida, porque autoavaliação é uma necessidade na minha vida, a natureza do meu coração, porque a boca fala do que está cheio o meu coração. A direção, para onde eu estou olhando, para quem eu estou olhando. E o mais importante, cadê os frutos? Uma nova natureza, uma nova criação apresenta frutos da mesma natureza. E a natureza do Espírito é a vida espiritual do Espírito de Deus. Outro slide, entrando direto agora no versículo 7 de Mateus 5. Ô Samuel, você está enxergando bem? Está conseguindo ler? Ótimo, então está aprovado. Siga o coração. Quando a gente fala de investigar o nosso coração, é colocar ele na balança. Mas que balança? A balança do mundo? Não. A balança de Deus. Vocês lembram lá de Daniel, capítulo 5, de Belsazar? É preciso colocar a nossa vida na balança. E essa balança é a balança de Deus, não é a balança do mundo, não é a balança nossa, mas é a dele, ok? E quando a tua vida não pesa, está em falta. E aí é problema, ok? Mas não é esse o tema da nossa ministração. Aí eu trouxe umas versões da Bíblia, desse versículo, ok? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olhando para esse versículo, nessa tradução, a gente lembra de semeadura.
quem semeia o bem, colhe o bem, nesta vida e também na outra. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. De novo, semeadura, métrica. Qual é a métrica que você tem usado na tua vida prática do dia a dia? É com essa métrica que você será medido. Ok? Até aqui tudo bem? Hein, Gabriel? Tá tudo bem? Tá bom. Deus abençoa essas pessoas que são misericordiosas. Olha aí o compromisso de Deus com aquilo que é bom, porque Deus é bom. Eles serão tratados com misericórdia. Parece que nós estamos falando de misericórdia como uma semeadura, e é mesmo, mas é muito mais do que isso, porque há uma mensagem espiritual por trás disso aqui. Porque ficar só nesse nível é um nível raso. Nós precisamos descer mais fundo na revelação do Espírito Santo. E aí vem o segredo. Salmo 51, próximo slide. Um coração igual ao teu, Senhor Jesus, o Senhor da minha vida, aquele que comprou a minha vida. O interessante é que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Opa, mas como? Nós temos a mentalidade de Cristo, porque é o mesmo Espírito que opera. Mas eu sou tão fraquinho, né, na fé. Do ponto de vista judicial, posicional, Deus olha para mim e me vê lavado e remido no sangue do Cordeiro. O preço já foi pago. Simples assim. Mas eu ainda estou em processo de edificação. O que é edificar o corpo de Cristo? Trabalhar essa questão da nossa semelhança com o Senhor Jesus. E eu selecionei alguns versículos do Salmo 51, que depois você pode ler com calma em casa. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do quê? Do teu amor, da tua natureza. Deus é amor. Por causa da tua grande compaixão, a multidão das tuas misericórdias. Apaga as manchas da minha rebeldia. Não só me perdoa, mas muda a minha vida. Entendeu? Agora o buraco está começando a descer um pouquinho mais. Cria em mim, ó Deus. Criar significa renovar, fazer uma coisa nova. Um coração puro, como o coração do Senhor Jesus Cristo. Um coração puro, sem pecado. Renova dentro de mim. Não é na minha religiosidade externa, mas é dentro de mim, lá dentro, no meu ser verdadeiro, um espírito firme, reto, inabalável. A tua justiça prevalecendo na minha vida. Oh, glória a Deus! É o Espírito de Deus dentro de mim. É uma nova criação. E essa obra é do Espírito. Mas quem pagou o preço? Jesus. O sacrifício que desejas, aí é o propósito de Deus quando Ele olha para nós. Aquilo que Ele está buscando em nós, um espírito quebrantado, arrependido, sensível, submisso, moldável, ensinável, como vaso nas mãos do oleiro,
para ser cheio da graça e da unção do Espírito de Deus. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Errou? Bota o joelho no chão, reconheça o seu erro, dá nome ao pecado. Qual foi o problema? Porque é por um processo de consciência, ok? E aí se arrependa diante de Deus, faça como Davi, pequei contra ti, e fala qual é o problema. E clame a Deus para que Ele trabalhe a qualidade do teu coração. Vamos avançar mais um pouquinho, só para efeito de ensino. A expressão misericórdia, o próximo slide, por favor. E os seus correlatos no Velho e no Novo Testamento. Aí nós temos, eu nem vou ler porque a pronúncia no hebraico eu não falo hebraico, tá ok? Vou só vocês olharem aí, ok? O sentido que essa palavra e seus correlatos têm na Bíblia. Para vocês terem uma ideia, eu fui ver uma concordância digital, e isso muda em função da versão que é usada, mas tudo bem, serve como parâmetro. A palavra misericórdia e seus correlatos aparecem na Bíblia mais de 250 vezes. E a sua grande maioria no Velho Testamento. Mas também muito usada no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo. E Salmos é o livro campeão da Bíblia que fala de misericórdia. Só trouxe para vocês entenderem. Mas o importante, ali quando fala quesed, traz a misericórdia como algo da natureza de Deus, um Deus de aliança, um Deus fiel. E é essa expressão que mais aparece, sei lá, mais de 200 vezes no Velho Testamento. Deus de aliança. E o interessante, o Espírito Santo me trouxe ao meu entendimento, que os homens do Velho Testamento, aqueles homens de Deus, eles tinham consciência disso e usavam disso para falar com Deus. Interessante. E às vezes nós aqui na igreja que temos uma amplitude muito maior em termos teológicos, a gente não se apropria dessas coisas. A bondade de Deus, a benignidade de Deus, eu achei graça aos teus olhos. Noé usou isso, Abraão usou isso, Ló usou isso. Eles sabiam como conversar com Deus. Você começa elogiando o teu Deus. E aí você apresenta o seu pedido. Isso é reverência, isso é honra. Nós temos que aprender a como se dirigir ao nosso Deus. E também, misericórdia está muito ligada à bondade, benignidade, graça. Aí a graça no Novo Testamento, ela aparece numa quantidade enorme. Ok? Vamos para o próximo slide, porque isso aqui não é o que interessa. O Novo Testamento, como é que ele traz essa expressão também? Está aí, com os versículos de referência que você pode consultar, tem muito mais, ok? Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma novidade. Essa expressão Paulo usou. Entranhas de misericórdia, eternas de misericórdia. Misericórdia não é só uma aparência, uma coisa externa, visível, ok? Porque até o ímpio consegue fazer isso, e faz.
principalmente através de caridade. Mas Paulo, ele traz essa coisa de entranhas, das vísceras, do intestino, um sentimento, uma virtude que brota de dentro de mim, lá dentro é o meu novo ser, a nova criação de Deus dentro de mim, e isso vem de dentro, não é uma técnica. Aí que eu chamei a atenção para a nova criação. E os termos estão sempre relacionados com caris, não sei se essa é a pronúncia, que é a expressão de graça no Novo Testamento. Próximo slide. Agora o que interessa é a prática, né? Porque eu tenho que correr aqui, o nosso tempo tem que fechar. Lições acerca da misericórdia. Quem é a fonte da misericórdia? Da graça, da bondade, da justiça, da retidão, da santidade? É Deus! Ok? E o que eu posso extrair disso para a visão do meu cristianismo? O cristão tem uma cosmovisão. E a prática do nosso cristianismo, que é o nosso testemunho. Em primeiro lugar, Deus é a fonte. Não é você, não é o pastor, não é a igreja, não é a teologia sistemática, é Deus. Segunda coisa, em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo, nova criação. Assentados com Cristo nas regiões celestiais, abençoados com toda a sorte de bênçãos. Isso é misericórdia, é graça, é compaixão. E Cristo pagou o preço disso. Suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Como é que Deus, sendo bom por natureza, Ele vai fazer alguma coisa ruim? É impossível. Deus opera segundo a sua natureza, segundo a sua sabedoria. E tudo que Deus faz é para o louvor da sua glória, porque só Ele é perfeito. Amém? A misericórdia, que é uma expressão do amor de Deus, é a base para a nossa salvação, para a nossa santificação e também para a nossa glorificação. É o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele fez alguma coisa, um ato de misericórdia, entregou o seu Filho na cruz. Nós temos que pegar essas verdades espirituais para que o diabo não venha com a sua enrolação religiosa. Porque toda enrolação religiosa traz alguma coisa de mérito. Não há mérito algum em nós. Por isso que é pela fé. A ordem para sermos misericordiosos, assim como é o nosso Pai. Eu sou filho de Deus, eu expresso a natureza de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, e o mesmo Espírito opera em mim. Não é o egoísmo, não é a mesquinharia, não é o individualismo, não é a autossuficiência, não é a arrogância, a soberba, mas é a humildade, a mansidão, o domínio próprio. As virtudes do céu vêm de Deus, não vem do homem, não vem da cultura do homem. Como cristãos verdadeiros, devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia, ou seja, essa coisa das entranhas de uns para com os outros.
Ô Abraão, desculpe, Adão, você ama o Alexandre? Então dá um abraço nele. Mostra para ele que você o ama. Libera uma palavra profética para ele. Você acha que o cristão é um cara meio paradão? Tanto faz. Não, gente, o cristão ele é expansivo, ele é expressivo, porque Deus está dentro dele. É expressão de vida eterna que está dentro de mim pela pessoa bendita do Espírito Santo. Ok? E esse relacionamento de profundidade, de intensidade, que Deus está buscando no corpo de Cristo. E quando isso está presente na nossa vida, não tem essa coisa de divisão, competição, quem é melhor do que quem está fazendo mais do que o outro. Isso não procede de Deus. Isso é da carne. E a maneira de Deus trabalhar com as pessoas é um negócio muito criativo. Às vezes eu olho para uma pessoa e eu fico pensando assim, eu acho que vai ser dessa maneira que Deus vai trabalhar na vida dele. É nada, Deus faz tudo diferente. Só para que eu entenda que Deus é poderoso. E que não é do meu jeito, mas é do jeito do Espírito. E eu dou risada e falo, Senhor, realmente, ninguém pode se comparar ao meu Deus. No tempo, na maneira e como Ele faz todas as coisas. Virtudes do céu é uma questão de novo nascimento. Não se engane com religiosidade. É novo nascimento. O novo nascimento fala de uma nova criação dentro de mim que expressa a natureza de Deus. E Deus é bom. Deus é santo. Deus é misericordioso. E isso, essa água viva que jorra de dentro de mim, não é minha, é dele. Eu sou apenas o canal, o instrumento de Deus na terra, nesse tempo da minha vida. Outro slide, para a gente fechar essa questão da visão e da prática. Misericórdia, sem atos, não passa de hipocrisia. Não vou nem perder muito tempo com isso, né? O seu irmão está com fome. Aí você quer fazer um monte de coisa, dá comida para ele, caramba. É a primeira coisa que você tem que fazer. Ok? A gente gosta de falar muito e fazer pouco. Faça alguma coisa. Na medida da necessidade, daquilo que o Espírito mostrar a você. A métrica do juízo, já falei sobre isso. Como é que você está medindo a vida do outro? Vai queimar a língua. Vocês lembram? A pastora lembrou, ela deu risada porque ela lembrou. Queima a língua. A tua hipocrisia será colocada por terra, porque Deus te ama e Ele quer trabalhar a tua vida, a qualidade do teu coração. Misericórdia, missionando pela eternidade das vidas. Val, a dança tem qual propósito? Não responda, só pensa. O Ney pregando aqui, a Tereza orando, enfim, não interessa quem. Tudo que nós fazemos como para o Senhor. O alvo é Cristo, é a glória do Filho de Deus. Viu, Lucas? Fica ligado.
Não se deixa enganar, não. Esse pastor aqui, para falar de mim, se ele faz alguma coisa de bom, é pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, quem seria o Ney? Mais um na fila da morte, não é? Então, toda honra e toda glória sempre sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso e cheio de graça, cheio de misericórdia. Se Deus está me usando, ou usando o pastor Pérez, ou a pastora Valdiva, seja lá quem for, é Deus quem está operando. A Keila, o pessoal do louvor aqui, é o Espírito Santo que está usando. Ok? Não há mérito algum em nós. Nós apenas entregamos o nosso coração e fala, Espírito Santo, faz a obra. Seja como tu queres, não como eu quero. Uma nova criação para a justiça perfeita. Vocês estão entendendo a importância da morte de Cristo? Caiu a ficha aí ou não? Porque se caiu, você estava dando glória. Você está quieto? Você está assim, será? O que ele está querendo falar? Não é? O sacrifício de Cristo trouxe a realidade da nova criação, um novo espírito de adoradores que adoram a Deus em verdade e em espírito, e que estão se colocando nas mãos de Deus como canais da grande comissão. Testemunho, evangelismo, compromisso com a grande comissão e com a igreja que o Espírito Santo está edificando para Cristo. E aí nós temos o versículo de Efésios 4, 21, 24. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Quem é que tem que jogar o lixo para fora? Levanta aí e fala, Val. Fala. Quem é que tem que jogar o lixo para fora, por favor? Sou eu. Ok, somos nós, cada um de nós, ok? Corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, aqui fala da alma, ok? Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, metanoia. Nós pregamos sempre as mesmas coisas, né, pastor? Parece que nós estamos... a verdade é uma só, não adianta, ok? Revistam-se de sua nova natureza. O que é revestir-se da nova natureza? Uma vida de santidade ao Senhor. Eu não quero andar nu na terra, eu quero as vestes da santidade de Deus. O meu espírito já foi salvo, meu nome já foi inscrito no livro da vida, mas a minha alma tem que glorificar a Deus. E o meu corpo não vai ser instrumento do pecado. Isso é o revestir-se. E é exatamente esta obra que o Espírito Santo está fazendo agora, preparando uma noiva para as bodas do Cordeiro. E eu dou risada, sabe? Até a minha vestidura não é minha, é de Deus. Ai, Senhor, olha, para que você não ande nu, né? Você lembra de Adão e Eva lá? Não, só folhas de figueira não serve não, meu. Tem que ter um sacrifício aqui, eu vou cobrir a tua nudez. E é exatamente isso o que a salvação fez na nossa vida. É algo que a gente só tem que agradecer a Deus por isso. Uma natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa diante de Deus. Eu vou morar com o meu Pai. Eu vou vê-lo face a face. Eu não sou um intruso.
na ceia das bodas do Cordeiro. Muito pelo contrário, sou um convidado de honra e estarei sentado com os grandes homens da fé. E eu estarei ali por causa da misericórdia de Deus. Amém? Encerrando então, vamos lá. O resumo de tudo isso que nós trouxemos aqui. Estejam vigilantes para que suas mentes não fiquem embotadas de orgias, embriaguez e preocupações da vida. Ou aquele dia virá sobre vocês, inesperadamente, como uma armadilha, como um laço, a vinda do Senhor. Pois ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra, mas esteja alerta em todos os momentos. Erga a sua mão direita para Deus. Senhor, me ajuda nessa vigilância, me ajuda nessa prontidão, nessa ocupação na seara, orando e ativo, para que você tenha força, fé, graça, para escapar de todas essas coisas que virão sobre o mundo, e para que você compareça, esteja em pé na presença do Senhor da tua vida. Amém? Nós queremos um novo coração a cada dia. Aqui eu estou falando da alma. Um novo coração. Um novo coração.